Então hoje eu tô aqui para entrevistar o seu Valdecir, popular bombeiro, e perguntar um pouco sobre a vida dele, né? O que levou, o que te levou a vir nesse sítio aqui, né? O senhor procurava uma paz, assim, alguma coisa? Na realidade, eu vivi na cidade, sou filho de agricultores, neto de tropeiros. Meu pai também foi um tropeiro por um período já mais curto. Mas eu fui para a cidade por questão de a vida me propiciou. Eu fiz um concurso, estive no Exército 2 anos, fiz um concurso para bombeiro. E por força do destino vim parar em Florianópolis ser salva-vidas. Isso foi nos anos 80. Nunca me adaptei na cidade, nunca me acostumei, na realidade. Me adaptei na cidade, vivi tranquilamente. Mas o meu sonho era voltar para o sítio, viver as origens, viver a paz que o interior propicia, a integração com a natureza, a integração com a terra, que nos propicia tudo o que nós precisamos. Exatamente, né? Que nem... hoje está virando, tinha o êxodo urbano, né? O pessoal saía do campo para ir morar na cidade, e hoje está invertendo, o pessoal está voltando para o campo, porque justamente para buscar a paz, a tranquilidade, é uma coisa que muitas vezes na cidade grande não existe, né? Apesar de nós conseguirmos a paz interior, nós conseguimos na cidade. Mas os meios que disparam os gatilhos emocionais na cidade são muito mais intensos. É a violência, é o barulho, é a poluição, uma série de fatores que nos deixam doentes. Quanto que no campo não tem como não ouvir o cantar do pássaro, não tem como não pisar na grama macia descalço, escutar um barulho de sanga, colher uma fruta no pé, ter uma horta sem uso de agrotóxico, criar o animal no meio da natureza, porque o animal também se estressa. Exatamente. Então, hoje, a qualidade de vida no interior é indiscutível. A satisfação que nós temos, a paz interior, é muito mais fácil adquirir no interior, junto à mãe natureza. Então, essa opção, eu pensei, quando eu pedir a reserva do bombeiro, eu vou comprar um sítio, porque eu tenho uma filha, e eu procurei passar os mesmos valores que meus ancestrais me passaram, através da terra. E foi na terra que meu nono criou 13 filhos, meu pai criou 6 filhos na terra. Depois nós fomos para a cidade. Mas sou muito feliz em ter voltado às origens. E que nem o galpão aqui, né? O senhor tem o galpão, tem as coisas antigas, indumentárias. É uma viagem ao passado, né? E uma preservação da história também. Um povo sem história é um povo sem identidade. Veja bem, isso aqui para muitos são coisas velhas. Para mim são coisas que quanto mais o tempo passa, mais valor elas agregam, porque o sofrimento que os tropeiros passavam para abrir picada, lombo de mula, casco de cavalo, não tinha a estrutura que tem hoje para manter. Tudo era muita dificuldade, as panelas eram de ferro, eram pesadas, não tinha os recursos que tem hoje. Então, para desbravar, para derrubar os matos, as ferramentas eram rudimentares. Era mula, era cargueiro, tudo era diferente. Hoje, nós viramos grandes consumistas. Nós ganhamos bastante dinheiro, mas nós gastamos tudo. E não temos qualidade de vida. No meu ponto de vista, é só minha opinião pessoal, nós temos poder de aquisição. Nós adquirimos muitas coisas para facilitar o nosso dia a dia. Mas isso não alimenta a nossa alma. Nós precisamos entender, compreender e aceitar as leis naturais. Então, se nós desrespeitarmos uma das leis, que é a lei do trabalho e repouso, que o marido trabalha, a esposa trabalha, depositam os filhos nas creches, não passam educação, não passam valores para os filhos, querem que a escola
A escola só tem a função de passar a questão cultural do conhecimento. A sabedoria e o aprendizado é pelo exemplo dos pais. E o afeto? As crianças hoje têm necessidade do afeto. As crianças não têm criatividade, elas não brincam, não sabem fazer um brinquedo, não sabem o que é um peão, não sabem o que é uma peteca, não sabem o que é um carrinho de roda feito de uma madeira aí, extraída lá na natureza. Isso. E, hoje em dia até jogar bola, andar de bicicleta já é uma coisa que a piazada mais nova já não faz mais. Subir em árvore, apreciar as frutas silvestres, os peixes da sanga, Pescar, né? pescar. Crianças têm medo, nem conhecem minhoca. Tomar um banho de rio, Tomar né? banho de sanga, tomar banho de rio, subir em árvores, tonificava os músculos. Eles usavam a inteligência. Eles aprendiam um processo natural, gradativo, conforme ele ia crescendo. Dialogando ontem, as crianças não sabem assobiar, que é um exercício bom e alimenta a alma. Quem não sabe cantar, transmite uma música através do assobio. E era uma felicidade quando uma criança despertava que conseguia aprender a assobiar. Valores que estão se perdendo. Aqui no meu galpão não, aqui vai ser eterno. Ah, sempre vai ter. Falando por mim, eu lembro quando meu pai me ensinou eu a assobiar, me ensinou a andar de bicicleta, cara. Pensa a alegria, meu. Coisas que já... Jogar bola com bexiga de porco. Aprender a nadar com purungo, que é uns chamam de catuto. Fazer a boia assim, né? Atravessar. Pegar um lambarizinho ali na sanga, com anzol, fritar na banha de porco. Fazia-se tudo em família, os pais faziam isso com os filhos. Era prazível por quê? Porque tinha árvores, tinha água limpa na fonte. Hoje nossas águas tem que botar um monte de produto químico para limpar a água. Mas esse produto químico, será que não vai? Ainda não temos. Não sei, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se esse produto químico não entra no nosso organismo. Comprar água mineral. Essa água mineral pode ter alguns produtos químicos da natureza dessa água mineral que podem ser nocivas. Exatamente. Então, eu não sei isso. Então, perdoe minha ignorância, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu prefiro a água limpinha da natureza, que nasce ali. A própria natureza, quando Deus criou o universo, Ele criou perfeito. Nós que estamos se desintegrando da natureza, estamos nos eximir dela. Mas não vivemos. Hoje tudo é químico, tudo é industrializado. O progresso precisa existir, mas de uma forma coordenada, sem a destruição, preservando a natureza, de forma consciente, coletiva. Hoje as pessoas se trancam dentro dos seus lares com medos. Qual é o significado de viver uma vida com medo? Nas cidades grandes, principalmente, né? Isso não é qualidade de vida. Qualidade de vida é você deixar a tua casa aberta, você viver sem o medo. Aí você vai ter paz interior. Dormir com alarme, dormir com grades. Sim, tem casa Nós estamos prisioneiros e os ladrões estão na rua soltos. Nós estamos presos e eles em liberdade. Então se inverteu, né? Inverteu o seu... Inversão de valores. Inversão de valores por culpa do quê? Do ser humano que escolheu esse caminho. Exatamente. Então eu estou muito feliz em ter voltado às origens, estou com o sítio aqui 15 anos. Aqui ainda vivemos em coletividade, aqui ainda funciona, as comunidades se reúnem, ainda fazem plantações da agricultura familiar, porque o que mantém a mesa do brasileiro não é o agronegócio. A agricultura familiar, o pequeno agricultor. O agronegócio é necessário? É fantástico? É. Nós precisamos do progresso material, mas não de uma forma destruidora. Nós precisamos rever os nossos conceitos, na minha humilde opinião. O que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo, convivendo e tendo uma vida aprazível, ou nós estamos sempre... Olha o número de doenças psicossomáticas que estão ocorrendo.
As pessoas trabalham a vida toda sem raciocinar. Espera aí, quais os meus objetivos da vida? O que rege o nosso universo? Que leis são essas que regem o universo? Onde estão essas leis? Que Deus que é esse que faz isso, faz aquilo? Não. Deus criou o universo perfeito, com suas leis naturais e imutáveis, que estão gravadas em nossas consciências. E os atributos da divindade, esse Deus que eu busco, que eu acredito, ele está em tudo e em todos. Em todas as formas, em todas as dimensões. Ele é causa primária, onipresente, onisciente, todo-poderoso, bom, justo, honesto. Não existe ninguém superior a ele e ele fez tudo certinho. Existem as suas leis que são imutáveis. Cabe a nós conhecer essas leis para que saibamos se estamos infringindo por atos ou omissões. Uhum. Aí eu saberei como fazer ou como não fazer. Como viver bem ou não. É escolha minha. Não são os bens materiais que trazem felicidade. Eles são fonte geradora de felicidade, depende do uso que eu fizer desses bens materiais, senão eu viro escravo da matéria. Exatamente. Tem gente que tem uma mansão e não é feliz, né? Tem gente que tem muito dinheiro, mas ele é tão pobre que só tem dinheiro. Uhum. Ele não tem amigos, ele não tem família, porque ele... O que é ter família, o que é ter amigos? É presenciar, fazer o social, tirar o tempo para os amigos, tirar o tempo para ajudar, porque todos nós passamos por adversidades, por coisas contrárias à nossa vontade, que é parte da natureza, para alavancar o progresso e a evolução. Se eu parar de estudar, se eu parar de aprender, se eu parar de superar obstáculo, eu vou ter crise de ansiedade, eu vou ter depressão. Exatamente, né? O que alavanca o progresso são os bens materiais. O que alavanca a evolução moral é o exercício da sociedade, da fraternidade, da irmandade. E nós temos a natureza como exemplo, Jesus que é o modelo e guia. Segue a natureza. Se o senhor cortar um galho de árvore, ela não vai dar com outro galho na sua cabeça. Corta o braço de um ser humano para ver. É, exatamente. Vai revidar, Então, né? nós temos que trabalhar o nosso interior para tentar seguir o Cristo Jesus. Tudo começa no nosso interior. Eu não mudo ninguém porque tem uma lei chamada lei do livre-arbítrio. Ele é livre, se ele quiser tirar a sua vida, ele, Deus, a natureza não coíbe. Mas ele tem a lei de causas e efeitos, a lei de reparação de danos. Agora, quantos suicídios inconscientes? Além da falta de agregação de valores, de amor para os filhos, com o cônjuge, porque não tem tempo, como é que eu vou... Que qualidade de vida eu vou dar para minha filha se eu trabalho horas excessivas, se eu estou estressada no meu trabalho, porque eu tenho que trabalhar por produção? O meu organismo físico, o meu DNA é diferente do senhor. Talvez o senhor consiga fazer 200 peças por dia. Talvez o meu não seja, biologicamente. Uhum. Mas eu, por querer ganhar dinheiro, eu cometo o suicídio inconsciente, maltratando meu organismo físico e psíquico. Aí eu adoeço mentalmente. Eu chego em casa cansado, a mulher, como é que foi o dia hoje? Não, foi tranquilo. E aquele nosso amigo, aquele lá já arrumou. Sim. E traz para o seu interior. Ele não queria fazer isso, mas está tão cansado que ele acabou sendo uma válvula de escape lá, se desentendeu com o colega de trabalho e traz para casa. Não conseguiu filtrar isso, passar pelo crivo da razão, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Ele não reavaliou que quando alguém tenta nos ferir, nos magoar, ele mexe com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade. Isso está em nós. E todo ser humano ele é livre para proferir, para tomar qualquer atitude. E eu, além de ser livre, eu tenho a obrigação de pegar o que me serve, o que não me serve, eu tenho que passar pelo crivo da razão. O que isso vai? Hoje o ser humano vive com a tal de preocupação. Ele se preocupa com coisas que podem acontecer, que podem não acontecer, e outra.
Se acontecer aquilo que ele está preocupado, ele está sofrendo duas vezes. Ele sofreu o anterior, sofreu na hora do ato, e vai sofrer depois porque ele não se preparou para isso. Então, além de não passar os valores para os filhos, de não amar, não ensinar, nossos filhos hoje, a maioria das crianças são obesas. Por crise de ansiedade, não faz exercício físico, não tem o que fazer, fica muito nos meios eletrônicos, dá ataque de ansiedade, começa a comer, consumir. Uhum. Os pais dão tudo para os filhos achando que os bens materiais, ele não sabe de onde vem, não sabe o valor, ele quebra e amanhã quer outro, ou logo ele fica insatisfeito com aquele presente. Agora, se ele trabalhar, olha, vamos acompanhar esse raciocínio, se ele começa a trabalhar para fabricar alguma coisa, ele está, seus neurônios, os axônios, ele está exercitando a mente, a criatividade. Aí ele vê, faz de uma forma, faz de outra, ele pensa, ele raciocina, ele vai ampliando horizontes. Ele cria uma visão mais 360 graus, ele não fica só naquela visão que a gente chama cavalo de padeiro, que só olha para frente. Só olha para frente, isso. Mas, pessoal, isso é só minha opinião pessoal, é a forma com que eu escolhi e sou muito feliz e realizado. Não são os bens materiais que eu consegui, porque isso aqui nada é meu. Isso é um empréstimo da Mãe Natureza. E nós temos que incentivar os talentos dos nossos filhos. Cada um, por natureza, Deus nos fez assim, tem os seus talentos. Muitas vezes eu modifico, eu tiro os talentos do meu filho para que ele vá ganhar bens materiais. Ele nunca vai ser feliz. Aí ele vai partir para o quê? Para o sexismo, para o materialismo, para a drogadição. Vai ser uma pessoa frustrada, vai ser infeliz. A culpa é de quem? O que fizeste? Vai ser feita essa pergunta. O que fizeste dos tesouros a ti confiado, dos talentos a ti confiado? Enterraste? Fizesse uso adequado e racional? Vamos refletir sobre isso. E a questão também que nós estávamos comentando, muitos pais, eu vou dar para meus filhos que eu não tive. Só que daí estraga. Mas se ele pensa assim, porque ele não diz, não, vamos inverter, eu vou dar para o meu filho o que eu tive. O que ele teve? Educação. Ele teve agregação de valores. Ele teve exemplo. Isso. Hoje os pais fazem festa de aniversário, nem o pai brinca com a criança. É muito raro. O que o pai vai fazer? Comidas nocivas à saúde, excesso de açúcar, excesso de gordura, e bebida alcoólica ou bebidas ricas em calorias, em açúcares, que prejudicam a saúde da criança, que é o refrigerante. Como é que o pai e a mãe são os espelhos do filho? Agora, pega uma criança e pergunte, principalmente uma criança que não tem a idade, que ele não conhece o valor monetário. O que você quer? Você quer esse dinheiro, quer brincar? Ele vai querer brincar. É da natureza, já vem no DNA a criança brincar. E devagarinho, brincando, passa a responsabilidade, fazer os temas da aula, respeitar os mais velhos. Exatamente. O valor aos mais velhos também, o respeito é uma coisa que está se perdendo, né? E a criança tem limites. Ela tem os seus deveres, tem os seus direitos. Como o adulto também tem os seus direitos, que é regido por lei. Então, temos que aprender. Primeira regra de convivência social é na família. É na família que se aparam as primeiras arestas do egoísmo, na divisão de tarefas, na divisão de bens, na divisão da alimentação. Crianças com depressão, gente, isso é coisa moderna. E vai ficar pior se nós não nos modificarmos. Quer mudar o mundo? Mude a si mesmo. Nós temos que trabalhar em união e a natureza nos mostra. Árvores de espinhos, árvores grandes, árvores pequenas, árvores, vegetação rasteira, elas vivem em harmonia e uma colabora com a outra. Elas recebem todas as espécies de pássaro, mesmo o pica-pau que vai lá picar ela. Porque é da natureza. O que nós fazemos? Estamos esquecendo da nossa natureza interior. Qual a maior riqueza da nossa
natureza interior? É Deus que habita em nós desde o nascimento. Exatamente. Nós somos criaturas feitas em imagem e semelhança de Deus. Deus habita em nós, cabe a nós. Nós vivemos expulsando Deus de dentro de nós através dos gestos, das atitudes, com a mãe natureza, com o nosso semelhante. Se nós somos todos irmãos, por que não tentamos viver em irmandade? Em harmonia, né? Em harmonia. E eu digo mais, se eu conseguir sair aqui da terra bem educado, que é muito bom dia, com licença, por favor, muito obrigado, eu estou indo para lá de carro. Quer carona? Isso não é caridade. Isso é filantropia. Agora, o que é caridade? Eu sair da casa com o meu carro, saber que o vizinho está lá e vai para o mesmo lugar que eu vou, ou passamos no telefone, no meio de comunicação, ó, vizinho, eu estou indo para o centro, o senhor quer uma carona? Vizinho, eu estou indo para o mercado, o senhor quer que eu traga alguma coisa? O senhor quer ir comigo no mercado? Essa é a caridade. E fazer e se sentir feliz. Fazer com amor. Nada do que eu faça sem amor. Paulo de Tarso já falou, mesmo que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Exatamente. A natureza. A natureza nos ama, não interessa que eu jogue um lixo ali. Ela vai dar jeito do vento trazer uma folha por cima desse lixo. Essa folha vai segurar a terra que a água da chuva vai trazer. Esse lixo vai ficar embaixo. A terra vai se acumulando, vai caindo folha. A própria planta vai fazer cair uma sementinha e vai germinar. É o amor incondicional de Deus. Por que nós não vemos isso? A natureza se renova. Por que nós não nos renovamos? Porque o ser humano não se renova, né? Não se renova. Baseado em quê? Nos ensinamentos do Cristo Jesus, que veio há 2024 anos. E é a personalidade que mais está na moda. Quer ser feliz? Faça o seu semelhante aquilo que gostaria que fosse feito. Porque tem uma lei natural. Tudo pedir e obterei. Batereis e abençoar. Fazei a sua parte e o resto vos será dado por acréscimo. É uma lei natural, lei de necessidade e merecimento. Eu vou ter aquilo que eu necessito e mereço. O que é que eu vou ter? Um câncer pela preocupação? Artrite e artrose vem de distúrbio de comportamento pelo pensamento. Infarto. Quantas pessoas infartam pela preocupação, pela gula, pelo desregramento com alimentação, Então eu posso até infartar, mesmo cuidando da alimentação, se estiver dentro da lei de merecimento. Exatamente. Agora você buscar... Senão Deus não seria isso, justo. Né? Agora, eu desrespeitando a lei, eu vou arcar com a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Isso. É assim que eu penso, é assim que eu tento viver na íntegra. Me esforço bastante. E Deus não cobra a nossa perfeição. Ele quer apenas que nos esforcemos para seguir o seu Filho Jesus. Mais nada. Exatamente. E eu pedi para o senhor é paranaense, né? O senhor é natural, eu sou paranaense, nasci no interior do Paraná, lugar chamado Linha Liston, município de Francisco Beltrão, no Paraná. Meus pais vieram do Rio Grande do Sul, colonizar o Paraná. Minha mãe de São João da Urtiga, meu pai de Lagoa Vermelha. São gaúchos e... Gaúcho de coração. Meu nono mandou primeiros filhos lá, que eram mais jovens, mais novos, foram de carroça e mula de cargueiro, né? As mulas iam na frente abrindo picada, derrubando, né, onde dava para passar, e depois vinham as carroças. E daí, como é que foi a sua infância? Como é que vocês se criaram lá? Eu fiquei na cidade, conheci a cidade com 16 anos. Nós tínhamos 8 alqueires de terra, plantávamos no máximo 2 alqueires e vivíamos bem. A invernia era nos galpões, onde fazia o charque, fazia a carne de lata, de banha, que era preservação, não tinha geladeira. O trigo era plantado, era feito o pão, o fermento era da coalhada, que é tirado
do porco, né? Da parte da gordura do porco. Depois, com o tempo, veio, ó, plantava-se linhaça, fazia pão de linhaça, plantava batata cará, plantava batata doce. O porco era criado solto na serra, na lavagem, na mandioca, na abóbora, na batata. Nós comíamos mandioca, batata doce, abóbora, tudo que é fruta do mato. Ariticum preto, ariticum amarelo, guavirova, guaviju, tarumã, ovaia, cereja, bacubari, banana de mico e vacum, um monte de frutas. Nós disputava guavirova com os porcos, tinha muita guavirova, os porcos iam comendo, nós dizia disputar guavirova, nós subia no pé, chacoalhava, o porco ficava comendo, o que eu não comia, nós comia no chão. Então nós tínhamos habilidade física, tonificava os músculos, nadando em sanga, pescando lambari, jundiá, caçando rã de noite com facho, que era um taquaruçu, né, o bambu, botava uma tocha de pano, ensopava de querosene e ia sair de noite, eram nossas lanternas. Pulando fogueira, estourando taquaruçu e purungo nas fogueiras, né, e pulando fogueira de São João, pedindo o bom princípio do ano novo, que era na virada de ano, saía de casa em casa, rezando quaresma pro padrinho, pro tio, pro nono, pra nona. Era 40 dias ali. A Semana Santa trabalhava até quinta-feira, sexta, sábado e domingo, não fazia nada. Era o respeito, né, da Sexta-feira Santa. E nós vivenciávamos isso. Não se fazia uma casa nova sem fazer um baile. Sem dançar um baile para depois botar as paredes de dentro, os quartos, as cozinhas. Fazia só o quadrado da casa, fazia o baile e depois faziam tudo junto. Tinha o mutirão, que lá eles chamam de puxirão, iam fazer. Nos domingos, os finais de semana, as pessoas se reuniam nas comunidades, porque plantava o trigo, plantava o arroz, plantava o feijão, plantava tudo. Aí tinha que levar o milho no moinho a cavalo, 7, 8 quilômetros. Mais uma dificuldade, né? Ou trocava pela farinha pronta lá, ou tinha que esperar só o final de tarde para moer. Para nós era uma festa ir no moinho a cavalo, porque nós precisávamos ir para a roça, né? A gente tinha como se fosse um dia de folga. O arroz, quando acabava o arroz, socava no pilão. Isso. Socava no pilão. O trigo, levava no moinho, vinha a farinha, ficava ensacada, a erva mata era feita em casa. Cada 2 anos o pai fazia erva mata, eu ajudei a fazer muita erva mata. Fazia tudo guardado em caixão. A mãe fazia pão numa gamela. Tudo era natural. Aí uma coisa que eu não sabia, que batia a massa do pão na gamela. Os fornos eram feitos só de barro. Quase não tinha tijolo. Era muito difícil o tijolo. Então fazia somente de barro. O que fazia? Pegava a taquara, fazia uma estrutura como o balaio, como o cesto, e em cima de uma estrutura de madeira alta, numa altura que a pessoa pudesse trabalhar, forrava de tábuas, fazia tipo um tablado, enchia de barro, esse barro tinha que ser mexido. Então era diversão para as crianças ficar mexendo barro, até ele criar uma liga. Botava em cima, deixava secar esse barro, daí fincava essas taquaras nesse barro, ia colocando por cima, fazendo tipo a oca. Deixava uma abertura atrás para sair a fumaça e a porta da frente. Quando esse forno ficava ali trabalhando o barro, uma semana, botava um fogo bem leve, o que acontecia? Essas taquaras queimavam. Essa taquara queimava, ela já dava o quê? A maturação do barro. O que é feito o tijolo? Não é argila cozida? Isso. Não é o barro cozido? É o mesmo processo de fazer o forno. Ali assava o pão, fazia pão para a semana toda, e depois que tirava, né, fazia o braseiro, tirava, assava o pão, depois colocava a batata doce menorzinha que ela assava no próprio calor do forno. Era uma alimentação mais saudável.
E tanto que a gente vê hoje tantos casos de câncer, né? Uma coisa que antigamente era raro de se ouvir falar. São os produtos químicos e principalmente o estresse, a preocupação, que não leva a nada. A preocupação não resolve o problema. Senão eu teria um objetivo, iria lá, concluía esse objetivo e depois só esquentava a cabeça, só me preocupava. E tinha alcançado meu objetivo. Por exemplo, quero comprar um carro novo. Eu vou lá, compro um carro novo. Não, peraí, eu tenho condições de comprar um carro novo? Não, eu não tenho condições, eu não avaliei, não fiz um planejamento, não contei com uma adversidade que pode advir, de uma doença, Mas eu fui lá mesmo sem ter condições, eu comprei por quê? Eu quero comprar um carro novo porque o fulano comprou. Peraí, qual a utilidade? Eu preciso, eu tenho necessidade? Tudo passar pelo crivo da razão. Hoje, família com 3 pessoas, 3 carros. Sim. Olha a fonte de poluição, olha os gastos excessivos. Ele vai ter que pagar impostos, vai ter que pagar isso, pagar aquilo, vai ter que pagar combustível. Tudo isso são fontes geradoras de emprego? São. Mas é o uso adequado e racional que nós temos que fazer. Planejamento. Planejamento, Exato. não gastar com coisas excessivas. É o conforto. Tudo bem, tenha o conforto material, mas busque o conforto espiritual, o bem viver. Senão, pobre não era feliz. Porque ele não tem as coisas. Não. Ele pode ser pobre material, mas ele pode ser rico espiritual. Rico espiritualmente. Veja bem, se o homem, através da sua inteligência, foi criado o dinheiro, é porque Deus assim o quer, Deus assim o permitir, é uma coisa sagrada. Agora, é sagrado se eu fizer uso adequado e racional, senão ele pode ser uma ferramenta da minha perdição. É como um utensílio doméstico. A faca não foi criada com um propósito útil. Os aviões não foram criados para jogar bomba. É o homem que faz o uso inadequado e irracional. Então a mesma coisa é o dinheiro. Ele pode ser uma ferramenta maravilhosa, que pode me trazer muita felicidade. É a forma com que eu vou utilizar. E a natureza respeita a cada um de nós. Agora, ela também tem suas leis, lei de causas e efeitos. E nós vamos pagar com as nossas consequências. E só para nós encerrar o vídeo, o senhor tem algum recado para deixar para o pessoal, para as futuras gerações? O que você diria? Eu diria para as pessoas, primeiro, elas não vão mudar ninguém porque é um processo, é uma lei natural. Segundo, voltem para o seu interior e avaliem a forma com que elas estão vivendo. Se você está trabalhando em um banco para ganhar dinheiro e você é infeliz, reavalie a situação, veja o que o senhor está fazendo com sua própria existência. Qual o seu talento natural? Todos têm um talento. Vá trabalhar no seu talento, que você vai ser feliz e realizado, e consequentemente você vai ter tudo o que necessita e merece, porque é uma lei natural. Exatamente. O segredo do sucesso está em trabalhar com satisfação. É fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta. E, se possível, aprender a amar. E se você tem um talento, se o senhor enterrar esse seu talento, o senhor só usar o talento para o senhor ganhar a vida e não repassar para o outro, o senhor está enterrando o seu talento. Eu entendo essa parábola de Jesus dos talentos dessa forma. O que fizesse? Eu te dei 5, ele fez 10. O talento dele, ele ajudou 10 pessoas. O amor é como a água de um rio. Ele nasce limpo na fonte, entrega toda a sua água ao oceano e nunca se esvai. E Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a ti mesmo. Exatamente. Então, muito obrigado aí, seu Valdecir. Valdecir Cristiane, eu vulgo Fuja Louco, Fuja o bombeiro da furna. Então é isso, pessoal. Vocês que gostaram do vídeo aí, inscrevam-se no canal, deixa o like, deixa os comentários aí, né, gente? E vou me despedindo de vocês aí. Fica um grande abraço a todos e até a próxima.